Olá, boa noite a todos, gente. Tudo bem com vocês? Queria desejar boas-vindas a todos vocês que vão acessar a live, né, que já estão acessando. E para aqueles que irão acessar, eu queria que estão aí acessando, queria saber se tá ok, se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem, como é que tá? Me digam aí, me dê um retorno. Queria saber se está tudo ok. Bem, hoje nós vamos ter aqui uma convidada muito especial, né? Como vocês sabem, aqui na realidade é a minha primeira vez que eu estou fazendo aqui uma live pelo Instagram aqui do projeto Visibilidade TX. É, é uma gratidão muito grande. Primeiro a live de hoje, né? E vocês que estão chegando. É, dizer para vocês que o nosso projeto Visibilidade TX ele não é financiado por nenhuma empresa. Nós aqui fazemos um trabalho de missão, de gratidão e para promover a doação e o transplante de órgãos para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui do meu estado, do Piauí. Então, meu nome é Jefferson Proba, eu idealizei esse projeto durante a pandemia e ele é inspirado em várias pessoas que lutam, né, que levantam essa bandeira e que estão nessa missão para, para a doação de órgãos e transplantes, para incentivar. Eu vou convidar aqui a nossa convidada especial. Então é isso. Me dê aí as devolutivas, tá? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Deu certo, né? Deu tudo certinho. Ah, gente, queria dar boa noite aí para você, Elaine. Não sei se está travando aí para ti. Não, Para tá mim tudo aqui está tranquilo aparecendo aqui. Tô vendo tudo perfeitamente, viu? tranquilo, né? Tá ótimo. Ok. Bem, gente, eu conheço essa pessoa maravilhosa que é a Há, Elaine há uns Barros. 30 anos, né? Muito tempo, né, Elaine? Que Muito tempão, né? tempão. Nós não nos conhecemos a Elaine conhece a minha trajetória toda. Eu acho que desde a adolescência, né, Elaine? É, mas faz um tempo, né? É. Não, mas a gente ainda é novinho, né? Ah, claro, pois é. Nós somos vividos, né? Exatamente. Bem, como vocês sabem, eu sou transplantado de fígado, né, há 11 meses. Hoje completa 11 meses de transplante de Ou se- fígado. Eu renasci em Fortaleza, no dia 20 de novembro. É dia 20 eu vou estar aí, Elaine. Tem Ah, um é? A gente vai se compromisso aí. encontrar, É. finalmente, né? Ah, vamos sim, E exatamente. daquela vez eu Bem, nem te procurei porque eu fiquei preocupada com essas questões de imunidade e tal, assim, é muito delicado, né? Depois isso. que faz o transplante, não é legal ficar recebendo visita, essas coisas todas, né? Uhum. Bem, Elaine, deixa eu te apresentar para o pessoal, para os Tá amigos que ok. estão aí, tá? Bem, a Elaine, ela é advogada, né? Ela é terapeuta holística, consteladora familiar, pós-graduada e membro da Comissão de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará. Então, a trajetória da Elaine, a gente passou um monte de tempinho, né, Elaine, sem conversar, depois nos encontrando nas redes sociais. É, Eu a acho que gente. foi antes Eu do já tô, transplante, né? eu já vou fazer já 20 anos que eu tô morando no Ceará e tal. E assim, meus amigos do Piauí, eu perdi o meu esse contato físico, né? Depois a gente voltou a se reencontrar pelas redes sociais e tá. Parece que a gente se viu ontem pela última vez, né? Exato. Então, Elaine, você que é uma terapeuta holística, e o tema da nossa live é doação e transplante de órgãos ou visão sistêmica. Sim. Conta pra gente aí, conta pros nossos, quem está assistindo a live, quem irá assistir posteriormente, o que é a visão sistêmica, tá? Certo. A visão sistêmica, Jefferson, aqui, não sei se já tem alguém que está assistindo que conhece um pouco de constelação, Bert Helling, essa coisa toda.
É o quê? É uma coisa bem tranquila da gente entender, até mesmo hoje em dia, depois da pandemia, etc. Nós todos estamos interligados. Assim como o nosso corpo tem o sistema nervoso dele, tem o sistema digestivo, nós, seres humanos, vivemos num sistema muito maior do que o que a gente pode imaginar, né? Estamos todos interligados, mais do que a gente gostaria de estar, né? Então, assim, você não pode olhar para ninguém, nem um ser humano, nem um objeto, nem um animal de forma isolada. Você tem que olhar para ele dentro desse sistema, dentro desse contexto dele, né? Porque, assim, essa questão, assim, do transplante em si, né? Por que que você, da sua família, você fez transplante e eu não fiz? Por que que a sua esposa não fez? Por que que a sua irmã não fez? Isso tudo é uma questão sistêmica, né? Quando a gente passa a entender as leis, por isso a gente vai entender por que que acontece esse tipo de compensação nas famílias, né? Então, assim, só voltando aqui um pouquinho, né? O nome dessa técnica, constelação familiar, ele não foi corretamente traduzido do alemão para o inglês, né? Alguém dos Estados Unidos traduziu a palavra, acho que não sei se a pronúncia é essa correta em alemão, Familienstellen, né? Que lá é lá é colocação familiar, mas esse nome Stellen, ele dá essa, parece estrela, né? Estrela em latim, stella. E para o inglês alguém traduziu como sendo constelação familiar. As pessoas que usavam muito essa técnica alemã acharam bonitinho e permitiram que continuasse assim, mas isso não é o nome correto. Por quê? Na nossa família, cada um tem o seu local. Na sua família, você é o filho primogênito, não é isso? Da sua casa? Depois vem as suas Uhum. duas irmãs. Seu pai e sua mãe têm um lugar deles. Você não pode ocupar o lugar de nenhum deles. Você só pode ocupar o seu lugar, né? Deixa eu te dar aqui até um exemplo muito batido do que é que acontece quando você é deslocado do seu lugar dentro do seu sistema familiar. Por exemplo, um menino de seus 8, 10 anos por aí que o pai morre. É muito comum chegar um tio, uma pessoa, até assim, para fazer uma certa leveza na história, dizer: agora você é o homem da família, agora você vai cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Gente, aqui isso é um crime que você faz com uma criança dessa. E você tira aquele menino do lugar dele de filho e coloca ele lá no lugar do pai dele, que não é lugar dele, né? Eu também gosto muito de comparar com uma pessoa que vai atender duas ligações ao mesmo tempo de telefone. Ou você atende uma ou atende outra. As duas ao mesmo tempo não será possível, né? Como é a história que eu estou te falando, de você ocupar o seu lugar e o lugar do seu pai. O lugar do seu pai é um lugar grande, imenso, que não lhe cabe. Você vai para lá, você saiu daqui, né? E, assim, se você for procurar explicações sobre constelação familiar hoje em dia, vão te falar, você vai achar até no SUS, que a constelação familiar é uma PICS, né? Uma prática de integrativa e complementar de saúde. Ela é reconhecida pelo SUS hoje no Brasil, tá? Que foi o alemão Bert Helling que criou as constelações familiares, isso não está exatamente correto. Eu gosto sempre de falar dessa informação, porque até mesmo pelas leis sistêmicas, a gente tem que dar o devido lugar para cada pessoa. Não foi o Bert Hellinger que criou as constelações familiares, tá? Foi até a Schofield que criou. E ele conheceu essa técnica com essa psiquiatra alemã e de lá ele popularizou e colocou outras coisas nela. Mas o fundador ele não é. Mas o que a gente deve hoje ao Bert Hellinger foi essa propagação maravilhosa que ele fez da terapia, né? Que hoje eu conheço essa terapia graças a ele, né? Então, nessa terapia das constelações familiares, que é dentro desse viés que eu estou falando, da visão sistêmica, a gente tem as lealdades invisíveis, a gente tem as leis sistêmicas, né? E essas leis sistêmicas, Jefferson, ela é como se fosse a lei da gravitação universal e várias leis naturais. Elas existem, elas foram observadas e alguém começou a falar delas. E assim como nós estamos aqui sujeitos à lei da gravidade, nós também estamos sujeitos a essas três leis, que a partir de hoje, quem não sabia vai ficar sabendo que elas existem, que elas estão atuando na nossa vida, tá? Que são a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento, que são, né, as ordens do amor, que chama também. O que é que acontece? As leis da ordem, né, os antepassados, as leis da ordem, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento e a do dar e receber, tá? O que é que acontece com isso?
pela lei do pertencimento, todo mundo do teu sistema familiar tem direito de pertencer, certo? A gente tem uma tendência a excluir pessoas por conta de julgamentos, de coisas que elas fizeram que não nos agrada, a gente passa a excluir essas pessoas, né? Vamos supor, pessoas que o pai foi um assassino, foi um traficante, pessoas que foram abusadas pelos pais, as pessoas tendem a não querer mais nem falar dessa pessoa e excluem ela completamente do seu sistema familiar. Isso não é possível. Isso vai lhe fazer muito mal. Por quê? A constelação familiar, a primeira vez que a pessoa assiste uma constelação familiar, ela começa a confundir aquilo ali com questões espirituais, com teatro, com coisas desse tipo, e não é. Ela se manifesta para a gente através do campo mórfico, e esse campo mórfico ele vem do nosso DNA, tá? E a partir do momento que, por essa lei do pertencimento, que eu digo, que o Bert Helling diz que todos têm o direito de pertencer, e eu excluo meu pai, eu estou excluindo metade de mim, né? Levando em consideração que a nossa carga genética é metade do nosso pai e metade da nossa mãe. Né? Então, é uma autoagressão muito grande quando você exclui seus pais. Né? A lei do equilíbrio, que é outra lei, que ela existe em todo o universo, que é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Eu não posso jamais oferecer para você mais do que o que eu recebo. Isso é uma coisa que a gente vê que dá margem a muitos conflitos. Essa coisa de você ficar dando muita coisa e a pessoa não te diz nada. Algum dia a pessoa vai falar para ti, poxa, fulano só recebe, só quer receber e não me dá nada, né? E essa lei, a única exceção dela é entre os pais e filhos, né? Porque eu não tenho como equilibrar, como devolver para os meus pais a vida que eles me deram. A minha vida ela não tem preço. Então, jamais eu vou conseguir pagar a minha vida para os meus pais, tá? E tem outra lei, equilíbrio da receber, e a lei da hierarquia, né? Que eu estava te falando a história do filho mais velho. Os pais estão acima de nós, os avós estão acima dos pais, e horizontal e verticalmente, aliás, horizontalmente, o filho mais velho tem precedência sobre o segundo filho, sobre o terceiro, tem essa escadinha, né? Então, baseadas nessas leis, o Jefferson, que vem essa visão sistêmica, né? Por que o Jefferson fez esse transplante de fígado? Você tem ideia na sua cabeça por que você fez isso, Jefferson? Olha, Elane, assim, em 2018 eu fui diagnosticado, mas na realidade com cirrose hepática, né? Uhum. Decorrente até agora, nesse momento, o diagnóstico é fechado por hemacromatose. Certo. Né, que é uma doença hereditária, genética, né? Uhum. E quando eu fui diagnosticado com a cirrose em julho de 2018, isso indica que eu já estava em processo longo, não se sabe ao certo, um processo longo de adoecimento. Certo. Né? Uhum. Então, assim, desde a minha infância, como você sabe, minha mãe é portadora de anemia falciforme, ela é uma guerreira, né? Uma pessoa que o tempo inteiro da vida ela lutou ela luta, né? Contra a doença e é viva. Ela é um ponto fora da reta porque a mortalidade, né? É muito alta para quem tem anemia Você sempre falciforme. comenta isso, né? Que ela não sabe, não se sabe como é que Ela é um milagre. Ela é um milagre. E aí eu tive cirrose decorrente disso. Mas assim, eu considero, eu tinha uma vida muito desregrada, né? Uhum. Eu considero que eu morro. Entendam que aquela pessoa lá morreu. Não é essa mesma aqui. Sim. Eu sou outra pessoa. Ah. O que eu sei, o que eu entendo das coisas é diferente. Certo. É bom você falar essa história Né? que você mudou sua perspectiva agora pelo seguinte: isso aí, tudo que você me falou faz explicação médica para o teu problema de saúde, tá? A visão sistêmica, ela dá outro entendimento para esse assunto. Eu acabei de falar das 3 leis, né? Do pertencimento, da hierarquia e do dar e receber, certo? A nossa família, Jefferson, nós seres humanos, eu tive a honra de conhecer uma das minhas bisavós. Foi o ancestral mais longe de mim que eu conheci, foi minha bisavó. A gente não conhece, não dá tempo. Hoje em dia as pessoas estão tendo filhos mais velhos, não dá tempo a gente conhecer. Hoje em dia, olhe lá se alguém conseguir conhecer os avós, né?
Então, assim, esses nossos antepassados, tudo o que eles fizeram vem para nós de alguma maneira, algum dia. Se você for pelo viés religioso, eu estou pagando alguma coisa que meus ancestrais fizeram. Não se trata bem desse termo pagar, entendeu? É a mesma fase do sistema. Porque o que é que acontece? A cor do meu cabelo veio do meu pai, a cor do meu olho veio da minha mãe e tal. Várias coisas vieram deles. Mas hoje a gente sabe, com um estudo mais aprofundado do DNA, que não são só essas coisas que a gente recebe da nossa família, certo? Existe um estudo com os seres, assim, com amebas, eu não estou lembrado exatamente o nome, que eles dá tempo de você estudar mais, porque eles vivem pouco, né? E eles constataram que uma situação que aconteceu com a ameba lá no comecinho, ela vai reverberar 14 gerações para frente. Isso, digamos assim, vamos supor, não sei exatamente se foi isso, vamos supor que alguém bateu na ameba e a ameba ficou com medo de mão. Lá 14 gerações à frente haverá um descendente dela que nunca levou um tapa, que na hora que você levantar a mão para ele, ele vai se recolher, ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, mas é uma memória que veio no DNA dele, de 14 gerações atrás, que ele tem medo de levar pancada porque o ancestral dele levou. Estou falando assim de maneira muito grosseira, porque eu sei que você hoje é a primeira vez que você está tendo contato com essa visão sistêmica, né? Então, o que é que acontece? Essa lei do pertencimento, ela é a mais grave, no meu entender, de ser violada. Você não pode excluir ninguém da sua família. Todo mundo tem um parente que fez alguma coisa que a pessoa, não vamos comentar muito, não. Ai, fulano, né? Pois é, ele estuprou uma pessoa, casou. Não tem, sempre todo mundo tem um tio lá, não sei aonde, que é meio tortinho, que fez uma coisa ruim, que é uma pessoa que a gente tende a não falar dela e não querer aquela pessoa na nossa biografia, porque vai queimar o filme, né? Vamos falar assim, bom português. Então, o nosso sistema familiar, ele vai trazer aquela pessoa de volta. Como eu estou te falando, é a lei da gravidade. Ela não vai te perguntar, Jefferson, você quer trazer o ancestral de volta? Problema seu se você não quiser. Ele será trazido à força, né? Vai ser trazido à força para o seu sistema com alguma coisa. E as doenças, na visão sistêmica, a gente entende hoje em dia, a gente tem como ver muito isso, elas são alertas, elas não são... em termos absolutos, elas vêm te trazer algum recado de alguma coisa, sabe? Ela não, como dor de cabeça. A tua dor de cabeça é uma coisa, a dor de cabeça é outra. Às vezes tem pessoas que têm dor de cabeça, que estão com um tumor no cérebro, tem dor de cabeça porque bebeu demais. Você entende o que eu estou falando? Que cada doença vem para uma pessoa, ela vem te trazer uma mensagem. Olha, ela está piscando aqui, te alertando que tem alguma coisa muito errada na tua vida, né? E hoje a gente vê que, além dessa questão do corpo, tem essa questão sistêmica que vem dos nossos ancestrais pelo DNA, né? Eu te falei que eu vou fazer a tua constelação essa semana. Não sei se você vai querer constelar o seu transplante. Não sei se alguém aqui já constelou o transplante. Mas são coisas assim bem loucas que acontecem. Nossos antepassados fizeram que, para você hoje, você pode ter sido obrigado pelo seu sistema a compensar isso que veio do passado com o transplante de fígado. Eu não sei se eu estou me fazendo entender por você assim, o que é que eu estou falando, né? Sim, sim. Elaine, eu não sei se eu vou quebrar o teu raciocínio, mas assim, o Pode falar. processo de doação, o processo da doação de órgãos, o que é a doação de órgãos? Como é que você se torna um doador de órgãos? Uhum. Você manifesta esse seu desejo Em vida. para a sua família. E Isso. quando existe em vida, quando você manifesta isso, a família vai decidir pelo sim ou pelo não, tá? Então, Isso. nesse processo de doação, eu falo assim, eu falo nós, porque nós temos uma rede de afetos de transplantados muito conectados, a gente se conecta muito sobre todos os aspectos. Então, Sim. o que é essa conexão? Tem alguma coisa a ver? Porque pela legislação, a gente não Tem sim. pode, Tem em tudo. respeito à questão ética, a gente não Não pode pode conhecer saber a quem é que família, te doou. né? Então, É. a gente está recebendo órgão, muitas coisas em mim eu sei, porque eu me conheço, outras já testemunharam isso, que muda a sensibilidade, o sentimento, as coisas ficam mais aguçadas. Eu não sei te Sim. explicar isso, não dá para eu te explicar. Certo. Né? Nem eu, às vezes, encontro Por explicação para algumas essa, coisas. por essa visão que eu estou te passando agora, isso é bem interessante que você está me falando, que você tem outra pessoa dentro de você agora com outra carga genética, né? Então é muito comum, Sim. assim, eu não sei se teus amigos já estão falando,
que você começa a ter uns pensamentos diferentes, umas atitudes. Meu Deus, de onde é que está vindo isso? Está vindo do DNA dessa pessoa que te doou o órgão, que está dentro de você agora, né? Porque o que é que acontece? Você e o doador agora, vocês entrelaçaram o sistema de vocês. Ele precisou morrer para que você vivesse, né? Assim, não tem como você saber quem foi que te doou, não tem como você investigar a vida dela lá para trás, mas possivelmente vocês têm alguma coisa sistêmica entre vocês, tá? E hoje, inclusive, vai ter um programa muito legal, se vocês puderem assistir, o programa do Bial com a Drica Moraes, uma atriz que ela fez transplante de medula. Não sei se você já ouviu falar dela, se você lembra dela. É bem Sim, conhecida essa sim, atriz, sim, né? sim. E ela fez Sim. de tudo. Ela moveu céus e terra para conhecer o doador dela. Queria, porque queria, porque queria. Acho que parece que depois de 4 anos vocês podem conhecer o doador. Tem uma questão assim, né? E assim, porque ela também fala isso, que ela sente coisas diferentes dela. Que eu vejo muita gente, é mais comum isso, quem troca o coração. Ela pensa, gente, eu tô sentindo que eu tenho outra coisa dentro de mim diferente. Literalmente tem. Porque aquele DNA que está ali daquele coração, ele está trazendo memórias para você dessa outra pessoa, tá? Ele está trazendo informações do sistema dela. Por mais que a gente não se toque disso, mas ele está trazendo. Porque o nosso DNA hoje em dia, a gente sabe que ele não traz só essa carga genética que eu estou te falando. Por um acaso, algum dia, sei lá, você agora está ouvindo pagodes. Meu Deus do céu, pelo que eu te disse, de onde é que apareceu isso? Eu estou com vontade de ouvir pagode. Pode ter sido do fígado que você recebeu, por incrível que pareça, né? Quando a gente começa a estudar, porque a constelação familiar, como eu te falei no começo, as pessoas confundem muito com o espiritismo, não é. Ela é toda biológica, baseada no DNA. Então, tudo que essa pessoa que doou o teu fígado passou na vida dela está no seu corpo agora também, né? Não estou dizendo que tem um alien aí dentro, um espírito, não é isso, não. É o DNA dela, vai por ver, você pode ter sonhos estranhos, você pode ter, como eu estou te falando, eu não gostava de tomar vinho, agora me dá uma vontade de tomar vinho todo dia. Você tem a certeza que está vindo dessa pessoa, essa história, né? Porque você me Ó, conhece, tá tomando o que aí? eu não Vinho, é? tomava isso. O que é isso? Não, isso daqui é café. Você não Café. tomava café. Não gostava. E agora passou a Se eu não tomar, to... não foi? E outra coisa, uma redinha. Eu não gostava de redinha. Ah, eu dou valor a uma rede. Pois é. Vai mudando Não algumas sei se isso coisas, tem eu tô alguma falando. coisa a ver, né? Eu não estou dizendo que é disso, mas pode ser do DNA dessa pessoa que está dentro do seu corpo agora. Então, ó, Jefferson, só te mostrar aqui como esse negócio está tão sério de constelação. A gente tem vários livros, ó, constelações familiares na medicina, tá? São coisas. Esse aqui é um livro de uma médica que escreveu, tá? Tem 2 livros aqui de um médico cearense também, o doutor Adailton. Ó, você está dando para ver aqui direitinho. Muito legal esses livros. Então, assim, é um viés maravilhoso para a gente entender o que é que está acontecendo com a gente, o que é que o nosso corpo, nossa ancestralidade está querendo nos dizer, sabe? Eu trouxe 3 livros aqui só para te mostrar como é uma coisa fantástica e totalmente cientificamente comprovado, né? Isso que eu estou te falando, de você transplantar um fígado, você passou a ter vontade de tomar café agora, se for falar isso para qualquer pessoa, você é louca de vir dizer que era a pessoa que gostava de tomar café. Pode ser que o teu doador adorasse café, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, ó, A Dica Elane. está falando Ah, aqui que ela é, constelou até o sangue que ela isso. recebeu. O sangue também, há É a relatos de Patrícia, do Rio Grande do pessoas, Sul. há relatos de pessoas que recebem transfusão de sangue que elas sentem modificações depois, né? Eu fazendo pesquisa para fazer essa nossa live hoje, tinha uma pessoa que ela está querendo fazer uma pesquisa muito séria sobre isso, mas eu não sei se vai dar para ela fazer, porque esbarra nessa coisa que você não pode saber para quem você doa e a pessoa não pode saber quem recebe. Eu não sei como é que essa pessoa vai Sim, sim. viabilizar isso. Mas eu acho interessante ela fazer isso, porque a gente vai dar um passo a mais na medicina em várias coisas. Porque, é como eu estou lhe falando, isso é corriqueiro, Elane, transplantados virem relatar essas histórias que estão com gostos diferentes, que estão tendo sonhos diferentes, estão gostando de outras coisas, né? É bem interessante. é, é, Elane, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, tem relação, né? Você sabe que eu te conheço, assim, tu é uma pessoa muito íntegra, né? É uma profissional competente, reconhecida aí no Ceará e tudo. Agora, por exemplo, um transplantado ou qualquer outra pessoa que não seja transplantada, se ela quiser constelar, tem alguma coisa assim que as pessoas devem observar assim nesse universo?
Sim. É Porque tem muito muitas importante. coisas assim meio. Esse negócio de terapia holística, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, tá ficando banalizado, né? Que é o que eu estava te explicando quando a gente conversou antes. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, muito menos analista, né? Então, a terapia, a constelação familiar, a terapia breve e focada, né? Você me traz um problema. Elane, eu quero constelar o meu transplante hoje. A minha sessão ela começa e morre hoje com você. Diferentemente de um psicólogo, você vai passar anos se tratando com ele, que é o correto lá para o que eles fazem. Nós só é uma única sessão para cada assunto. Se você for para um constelador, ele ficar falando, não, para ver se teu transplante eu preciso de 5 sessões, você sai correndo de perto dessa pessoa, que ele não está sendo sério nem íntegro com você, tá? Porque é só um assunto se encerrou ali naquela sessão, ponto. Agora, se por um acaso você quiser constelar outras coisas, tudo bem, mas não é normal a pessoa, você vai precisar de 10 constelações, isso não existe. Como é a sessão de fisioterapia, vai precisar né? Não é assim que funciona, tá? Então a pessoa tem que tomar. É tipo assim, Oi. é tipo assim, Elane, desculpa te interromper. Pode falar. Eu tenho um problema com meu filho. Eu posso Pode. constelar nisso, Você assim, pode com esse constelar. problema. A constelação hoje, Jefferson, ela está abrangendo muitas coisas, porque tem vários tipos de constelação. Tem constelação familiar, constelação com estrutura, constelação xamânica, tem todas elas e todas elas estão perfeitas, estão ótimas. Se estiverem dentro dessa questão do Bert Helling, das leis do pertencimento, né? Então você pode, Elane, eu não sou uma pessoa que eu não tenho prosperidade na minha vida, eu trabalho muito, não consigo juntar dinheiro. Isso é um tema assim, maravilhoso para a constelação. Estou tendo problema no meu casamento, constele, que vai melhorar bastante. Eu quero constelar meu transplante, constele. Por quê, gente? O que é que acontece? Para você vai melhorar muito, mas para os seus descendentes vai melhorar muito mais. Porque o que foi que aconteceu? Se o seu antepassado fez um mal feito, pelo amor de Deus, hein? Estou falando aqui um mal feito que eu digo, alguma Sim. coisa condenável, aquilo ali vai ficar voltando de geração em geração até alguém pegar e resolver aquilo, né? Então, a gente chama até que quem é constelador, advogado, são buscadores. A buscadora da minha família sou eu, que eu estou curando a minha família toda em mim, só que isso não fica só para mim, está reverberando para os membros da minha família toda. Claro que para mim, muito mais do que para eles, né? Mas vamos supor, você sabe que eu não tenho filhos. Se eu tivesse filhos, esses problemas já não iriam para eles, né? Então, assim, o teu caso de você, quem quiser constelar o transplante é maravilhoso, porque já corta em você o que foi que provocou aquilo, né? Dependendo do que você traz, pode ter sido sei lá o que a tua família fez no passado. Alguém matou alguém, pois agora eu vou tirar o teu fígado. Uma pessoa passou a perna na outra num negócio, eu vou tirar o fígado do Jefferson. Eu não tenho como dizer que quem transplanta o fígado aconteceu sempre é o mesmo assunto que aconteceu na família. Depende. Para você vai aparecer uma coisa, acho que é Tice Jung, o nome da menina que está falando aqui, para ela deve ter aparecido outro assunto, porque cada família tem como é que eu vou te dizer? Tem as lealdades dela, tem um assunto que provocou aquilo ali, né? Como eu te falei da história da dor de cabeça. A minha dor de cabeça é uma coisa, a sua é outra, cada um tem uma origem. Então, assim, é o que eu digo sempre, essa questão também, até mesmo de dinheiro, é sempre bom a gente lembrar muito isso, não que a pessoa não possa cobrar pelo trabalho dela, mas é porque tem gente que fica exagerando, e constelações também é uma coisa que você não deve estar constelando todo dia, toda semana, toda hora, você tem que dar um espaço, porque segundo, né, o Bert Helling, que propagou as constelações familiares, a constelação ela leva até 2 anos para reverberar. Tem gente que diz, Elane, fiz uma constelação mês passado, não estou sentindo diferença nenhuma. Calma. Além de ela demorar um tempo para reverberar, ela é simplesmente uma tomada de consciência. Se eu estou dizendo para você, Jefferson, aconteceu tal assunto, você precisa parar de beber, você vai continuar parando, você vai continuar bebendo, o que é que eu posso fazer por você? Nada. Você precisa saber daquilo dali, você precisa saber daquilo, respirar, TT está perguntando se crianças podem constelar. Elane, Pode sim, viu? Pode. Deixa eu te falar, algumas pessoas colocaram aí a Daisy, que é mãe da Laurinha, que ela é transplantada de fígado. O irmão fez a doação. E a Respira TT é a Estela. Ela está na fila é a mãe, eu acho que deve ser a mãe da Estelinha, ela está na fila para a doação, esperando um pulmão. Está lá no Rio Grande do Sul.
Ah, mas qual a idade da criança, tu sabe, Jefferson? É muito criancinha? Eu acho que a Aline pode responder a Aline. Eu acho que é 8 anos, 9 anos. 9 anos, 8 anos. Deve Assim, ser. poder pode a Não criança lembro bem. constelar, mas seria mais interessante a mãe constelar esse assunto pela criança, entendeu? Porque o que é que eu estou te explicando? A constelação, o pai está aqui, o filho está aqui, vai descendo. É tipo um rio, sabe? Se o pai já se curou, aquilo ali não vai descer para a criança. Então, qualquer coisa que esteja na filha da Estela agora, veio dela, Estela, ou do esposo dela, do pai da criança para a filha dela, entendeu? A Aline. O nome da mãe é Aline. Estelinha Aline, é desculpa, a criança, né? Sim. Qualquer coisa que esteja afetando a Estela hoje em dia, ou veio da Aline ou veio do pai da Estela. Então, se a Aline constelar, já vai ajudar muito a Estela, entendeu? Porque uma criança de 9 anos, assim, eu não sei nem se ela tem entendimento ainda para deixar isso. É porque a gente tem que ter coisa do subconsciente da pessoa, é uma coisa muito delicada, né? Ela tem 12, ela tem 12. Ah, 12 poderia anos. fazer, sim, poderia fazer. Mas se não for, se for um bebê, por exemplo, a mãe pode constelar pelo bebê, não tem problema nenhum, reverbera do mesmo jeito. O que eu estou falando, essa linhagem, né? Ainda mais a mãe, né? Que é o nosso vínculo mais problemático, que todo mundo tem problema com a mãe, né? Freud já falava, não sei o quê, que foi uma criatura que a gente saiu de dentro dela. Imagina a ligação que a gente não tem com essa pessoa, né? Nós vivemos juntos com ela 9 meses. Então, até em termos religiosos, o pessoal fala que as orações de uma mãe arrombam as portas do céu. A ligação de uma mãe com o filho é um negócio fantástico, assim, inexplicável, né? Quem é mãe sabe, eu não sou mãe, mas eu vejo o pessoal comentando e tal. E na constelação também é uma coisa que vê muito, que dá muito problema para as pessoas, essa relação mal resolvida com a mãe, né? E é bom. E assim, dos tempos para cá, eu estou indicando muito para as pessoas fazerem a constelação do sistema de origem dela, que é a ordem sagrada dela, que a gente chama, né? Porque assim, Jefferson, tem uma frase do Bert Hellinger que é muito legal: no meu lugar eu tenho força. Como eu te falei, a história de atender 2 ligações telefônicas, isso não vai prestar. Se eu atender só uma, eu tenho condições de atender melhor, de fazer tudo melhor. Então, no meu lugar de filha, eu vou ter muito melhor condições de ter uma vida fluida, ter uma vida legal, né? Então, assim, a partir do momento que você está bem colocado dentro da sua família, você está no seu devido lugar dentro da sua família, a sua vida tende a ser muito melhor em todos os aspectos, né? A Adriana Atles, eu não conheço, né? Ela está perguntando quando mãe e filha. Adriana Teles. É a Adriana. Quando mãe e filha estão precisando de um Ela é transplantada de rim. Ela é transplantada de rim. Aí, Não. Adriana, é como eu estou te falando. As perguntas que você está fazendo são muito válidas, mas eu não tenho uma receita de bolo para te falar. Toda vez que a mãe transplanta e o filho está precisando, é isso. Depende do que foi que aconteceu no seu sistema familiar, tá? Só a constelação pode mostrar isso para gente. Tem uma coisa de constelação, Jefferson, que é simplesmente fantástica, que eu descobri comigo, sabe? Tenho uma história de um gêmeo não nascido, que é uma coisa super comum. As meninas que são mães vão entender o que, é que eu estou falando. Muitas vezes a mulher engravida e tem um sangramento durante a gravidez que não é muito normal, só é uma bolona de sangue, uma coisa assim bem grande, né? Aquilo ali muitas vezes é um embrião que não vai vingar e o organismo expele. Só que, para fins do DNAzinho da gente, basta a gente passar uma semana, 2 gêmeos convivendo no útero, que aquelas pessoas terão uma ligação eterna, né? Como eu te falei, eu estou constelando aqui em colégios públicos do estado do Ceará, e eu fui atender um rapaz que estava sem graça na vida, nada dele tinha vontade de estudar, não queria fazer nada, aquela coisa. Parecia ser uma pessoa que estava entregue, que já queria morrer logo, parecia um velho falando assim, que não tinha mais horizonte nenhum. Eu conversando com ele, conversando. Chegou a um ponto que ele me falou: Ah, Elane, realmente você está falando aí? A minha mãe, o primeiro pré-natal dela, tinha 2 crianças no útero dela. Não dava para saber se era uma menina ou se eram 2 meninos. E no segundo mês que minha mãe voltou, o outro feto tinha sumido. Realmente eu tive um gêmeo, né? E bateu com tudo que a gente tem da literatura, do que é que acontece com o gêmeo remanescente, que a pessoa fica nessa pulsão de morte. Ela não quer fazer nada, ela quer morrer porque ela fica em dívida com aquele irmão dela. É um negócio tão louco, mas é tudo inconsciente. Você vai falar isso para essa pessoa, a pessoa não estou sentindo isso. Eu disse, mas não é você. É o seu subconsciente, né? E tem uma imagem até antiga na internet, que você vê a história do consciente, né? Que é um iceberg imenso. O consciente é um dedinho do iceberg, e o subconsciente é um montão, né? Embaixo d'água que você não vê nada. A gente não sabe o que é que está escondido no nosso subconsciente.
O que é que a gente vai captando todo dia de coisas, né? Por exemplo, uma pessoa, outro dia a gente foi constelar uma menina que ela tinha muito trauma de relacionamento com o namorado, com essas coisas. Aí apareceu que ela guardou no subconsciente dela as brigas horrorosas que os pais delas tinham. Ela disse, mas não faz sentido que meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. O subconsciente dela captou aquelas brigas, captou as agressões do pai dela com a mãe dela. Ficou tudo no subconsciente dela e ainda hoje ela não consegue ter bons relacionamentos com nenhum rapaz porque ela fica se lembrando disso. Agora, vai explicar isso para uma pessoa. Não tem explicação. Uma criança de 1 ano gravou aquilo tudo e está lá no subconsciente dela e está afetando a vida dela. E quando você faz a constelação, bem, né? Pode perguntar. Eu sei, eu queria te fazer uma observação. A gente tem um processo, a gente tem o transplante, ele pode ser de doador falecido, né, que é o meu caso, e pode ser também de doador vivo, né, que a gente chama de transplante intervivos. Né? Isso. Uhum. Inclusive, eu acho que até a mãe da Laura está aqui, que ela disse que o irmão fez a doação para a irmã, né? E assim, tem alguma diferença assim, sobre no ponto de vista da visão sistêmica, essa diferença de doação e transplante, dessa perspectiva da visão sistêmica, tem alguma diferença? Assim, Jefferson, aquela velha máxima até jurídica mesmo, cada caso é um caso, eu não tenho como te dizer, como eu te falei, né? A dor de cabeça sua, minha, de um jeito, assim, cada sistema a gente tem que ver o que foi que aconteceu para trás, né? Agora sim, isso tudo, o que foi que aconteceu para trás, não é para eu tirar minha responsabilidade da minha vida hoje, porque vamos supor, aqui no Fórum de Fortaleza também, a gente constela apenados de crimes de pequeno potencial ofensivo. Eu não sou consteladora nesse programa, eu só participo como representante, tá? Quer dizer que eu sou assim porque meu pai era desse jeito. Eu disse, opa. Não é bem assim, não. Você é assim porque você escolheu ser desse jeito. É como eu estou te falando. Na sua casa, eu estou dizendo assim, na parte do transplante é até um pouco complicado dizer isso, mas vamos supor, todo mundo na tua família é médico e você escolhe ser músico. Eu ser músico, você poderia perfeitamente ter sido médico igual a todo mundo da sua família, mas você escolheu, né? Então, assim, a gente não é tão livre como a gente imagina, mas também não é tão escravo assim. Eu tenho meu livre-arbítrio. Essas pessoas que entram por crime, não vamos romantizar, dizer que é o meio, tadinho. Não é bem assim, não. Elas têm a escolha delas, né? Embora a gente saiba que pobreza, que tudo isso colabora muito para o crime, mas não é bem assim, não. Todo mundo tem escolha. Na vida você faz escolhas, né? Então a gente vai ver isso até para... Oi, diga. Você falou sobre ancestralidade, né? Que a constelação familiar tem tudo a ver com ancestralidade, né? Sim. E assim, na doação de órgãos, quem decide é a família. Eu tava... Essa questão da ancestralidade, ela é tão ligada aos povos originários. Quando falo povos originários, exatamente. Utilizar a expressão índio, né? Exatamente. Então, deixa eu só te comentar aqui um assunto. O Bert Hellinger, eu te falei que ele propagou as constelações, ele foi missionário durante muitos anos na África, então ele teve muito contato com esses ditos povos originários, né, com a tribo Zulu especificamente. E lá foi uma coisa que ele observou, que era uma tribo que era altamente pacífica, ela tinha muitos homens jovens, tinha muito... Se a gente fosse olhar com os olhos de ocidental, tinha muitos motivos para eles terem esse problema, só que eles não tinham problema nenhum. Eram altamente, viviam muito bem, muito pacificados. O que foi que ele começou a prestar atenção? Tudo o que acontecia nessa tribo, eles agradeciam aos ancestrais e um respeito tremendo pelos anciãos da tribo, né? Que hoje em dia é uma coisa que aqui a gente perdeu no Ocidente. Hoje em dia, velho é lixo pra gente, né? Infelizmente é isso. Mas nessas comunidades que você está citando aí, se você for prestar atenção em todas elas, há esse respeito pela ancestralidade e pelos mais velhos. Existe o conselho de anciãos, que é quem resolve tudo, não é isso? Então, até isso, trago até para a realidade do Brasil hoje, que essa bagunça social que está, é por causa disso. Ninguém respeita mais os mais velhos. Você passa dos 50 anos no Brasil, você vira lixo, né? Então, assim, é uma coisa grave, tem consequências gravíssimas, inclusive sociais. Olhe para o Brasil como é que está hoje. Aluno não respeita professor. Gente, aqui a automutilação de professores e suicídio aqui no estado do Ceará não está brincadeira, por causa da falta de respeito. Esses meninos não respeitam mais professor, negócio de celular ligado, xingando o professor. Eu fico olhando assim, Jefferson, o tempo que a gente era adolescente, nunca, onde é que tu imaginava de
chamar o professor de um palavrão, o professor mandar você calar a boca e você ficar batendo boca. Não existia essa possibilidade pra gente, né? Não existia. Mas hoje em dia é comum. Os meninos estão se achando demais em relação aos professores, que é autoridade dentro da sala de aula. Você é professor, você sabe isso, né? A Maiara está perguntando, e quando é a Maiara, se for a Maiara, eu acho que é a Maiara ela está na fila de transplante de rim em Fortaleza. Sim. Ela está dizendo aqui que se ela for a única a precisar de um transplante em toda a família, eu acho que ela está colocando. Aí é que tá. A gente tá embaixo de uma coisa muito maior do que a gente. Deus, você chama o nome que você quiser. Não existe nenhum estudo hoje que diga por que você, por exemplo, Jefferson, foi o escolhido da sua família para fazer a homeostase no seu sistema. Eu não tenho como te dar essa resposta. Por que não foi a Camila que foi escolhida? Por que não sei, sabe? Por que na família todo mundo é gente boa, tem um que é bandido. Eu não sei por que aquela pessoa que foi que está apresentando aquela situação foi escolhida pelo sistema para fazer aquilo. Eu não tenho como te dar essa resposta. Não existe literatura, pelo menos que eu tenha visto até hoje, que explique isso. Não tenho que explicar, né? E assim, é como eu te falei, né? É só aceitar e incluir tudo isso na sua vida. Bom, eu estou sendo usada para fazer um homeostase do meu sistema maravilhoso. Muito obrigada por essa honra que está sendo me dada, porque é aquela velha história, a gente dá os melhores soldados as missões mais difíceis, né? E a partir do momento que vem essa história todinha da minha família, ela caiu na minha mão para eu resolver, porque eu tenho condições de resolver. Não vai cair na mão de qualquer pessoa, né? Agora, como eu estou lhe falando, eu vou escolher resolver ou não, ou deixar passar para frente. Ou eu tenho essa escolha. Elane, né? Todos nós somos transplantados de alguma forma, pelo menos no contexto em que eu vivo hoje, né, com pessoas maravilhosas, essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui na nossa live, elas são pessoas assim que eu tenho uma amiga que é transplantada aqui no Piauí, a Gabriela, é uma missão que é dada a nós e Sim. que muitas vezes as pessoas não entendem essa missão, essas missões, né, que são dadas a nós. Eu tô te falando assim porque de nós ajudarmos uns aos outros, o próximo, mas com sentido, com um propósito de vida, né? Sim. Então, hoje eu tenho isso. Antes eu não tinha. E você imagina... Eu ajudava muitas pessoas, até que eu ajudava muitas pessoas, mas não no sentido que é hoje. Hoje da é tua outro alma, sentido. como vem hoje, né? Vem lá do, sabe? Uhum. É impressionante. Eu acho que outras pessoas também sentem isso, outros transplantados. Sim. Nem todos, né? Uhum. E despertar para isso Você imagina uma pessoa que não tem a família que você tem, que não teve a condição que você teve de ter o acesso, toda uma equipe maravilhosa médica, que teve todo o apoio da sua esposa, de todo mundo, que tem um emprego. Então, o que é que eu vejo disso aí? Que vocês foram pessoas escolhidas no clã de vocês. Clã, quando eu chamo, é família, que a gente usa muito esse nome clã, que é antiga, remete bem a isso, né? A ajudar essas pessoas. É você saber que legislação que usa, onde é que vai pedir remédio, onde é que faz isso. Porque tem pessoas que elas não têm essa noção. São pessoas pobres, que não têm recurso nenhum, ou pessoas também que não têm um nível de entendimento muito legal para certas coisas, e vocês receberam essa missão, assim como eu recebi a missão de ser advogada e ser consteladora. Porque quando você é advogado dentro de uma família, não é à toa. Eu estou vindo fazer justiça por alguém, né? A gente sabe disso hoje em dia. E assim, isso que a gente recebe, eu recebo com toda a honra de estar curando a minha família, de ser uma buscadora, de ser uma consteladora, hoje de ter essa visão de olhar para todo mundo com esse sistema, com isso agora. Não dizendo que eu sou uma santa, que eu me dou bem com todo mundo na minha família, não é isso. É uma coisa muito íntima sua de você aceitar as pessoas com que elas são e, acima de tudo, curar você mesmo, que é a pessoa mais importante do universo. Você não pode ajudar ninguém enquanto você não estiver muito bem. Não queira sair de curso, de transplante, de qualquer coisa de religião e sair amando todo mundo no meio da rua. Não existe. Até mesmo em constelação, fazendo o gancho da Bíblia de novo. Elane, meu pai me estuprou, como é que eu vou amar esse homem? Eu disse, em momento algum eu pedi para você amar esse homem, eu pedindo para você honrar, como é o primeiro mandamento, honrar pai e mãe, não é? Aliás, o segundo mandamento, não é honrar pai e mãe? Nem na Bíblia se fala em amar, é honrar. Por que eu vou honrar?
Para esse corpinho estar aqui hoje, para eu ter nascido, você imagine a quantidade de pessoas que vieram atrás de mim na minha família. Quantos casais tiveram que se unir? Quantas coisas esse povo passou para eu estar aqui hoje falando com vocês. A gente não tem noção. Você que é pai, você sabe disso. O sacrifício que você fez sua vida inteira para criar seus filhos, para dar boa escola, para dar... Você multiplica isso por 20 mil e bote para essas ancestralidades todo dia atrás. E eu que sou mulher ainda tenho mais um viés. As mulheres todas, o histórico das mulheres na humanidade é só de agressão, né, de estupro, de tudo. Eu falo muito para minhas amigas, aqui no Brasil, a lei do divórcio é de 1977. Quantas mulheres não foram submetidas aqui atrás, um dia desse, atrás da gente, a ficar com casamentos super, assim, né, infelizes e tal. Os homens não, eles podiam sair, podiam ter namoradas fora, tinham válvulas de escape, as mulheres não. Então, eu sou grata a todas essas mulheres da minha ancestralidade que passaram por tudo isso para eu estar aqui, né? Então, você e os seus colegas que foram transplantados sintam-se muito honrados de terem recebido essa missão. Eu não estou, pelo amor de Deus, não estou sendo cínica dizendo aqui que é legal ser transplantado, não é isso. Se você pudesse escolher, você não teria passado por nada disso. Eu imagino que deva ser uma loucura você ficar pensando que vai morrer, se vai aparecer alguém, se vai, se não vai, né? Ah, porque até me lembrei agora, eu sou inscrita como doadora de medula, eu fui escolhida uma vez, chegaram a me ligar e depois pararam de falar comigo. Eu acho que a pessoa que ia receber minha medula morreu, não aguentou, né? Aí para você ver... assim, Elaine, só para você ter uma ideia, no Brasil, só de transplante de pessoas que estão na fila pelo transplante de rim, são quase 30 mil pessoas. Né? Eu não posso te dizer porque aumentou muito o número de transplantes, o número dia, de né, pessoas na fila. Exato. Então, são mais de 40 mil aproximadamente pessoas na fila esperando um órgão no Brasil. Né? E a gente tem ainda uma falta de... Não é culpa das famílias, né? Elas podem dizer não, mas todas as famílias têm o direito de saber, de ser informada e de decidir lá na hora se vai doar ou não, né? Porque, como diz uma amiga, nem o ar que a gente respira é da gente. Então vai servir para quê, né? A morte. Então, esse valor assim, da causa e efeito, por exemplo, aqui no Piauí, Elaine, 81% das famílias dizem não para doação de órgãos. Foi o último dado agora de junho. É bem triste isso, né? Mas agora sim. É uma questão... Puxando para esse teu gancho aí, meu pai falou uma coisa uma vez que eu nunca tinha me atentado para isso. Infelizmente acontece. Ele disse, olha, eu vou lhe pedir um favor. Se você quiser doar algo, você me fale para o seu marido, fale para os seus irmãos, porque a gente autoriza. Não bote na sua carteira de motorista, pelo amor de Deus. Eu disse, mas por quê, papai? Infelizmente, Jefferson, a gente sabe que existe um mercado negro de órgãos, de tudo, de tecido, de uma maneira geral, né? Meu pai falou isso, cara, eu nunca tinha pensado. Ele disse, você pode ter um acidente de carro. Se for aqui, pode ter um acidente de carro, chegar no hospital, poder ser salva e ter um bandido lá dentro, transviado de médico e te matar e tirar teus órgãos antes. Aí eu já falei pro meu pai, só deixar registrado aqui, eu sou doador, eu já falei pro meu pai, do meu cabelo ao ponto do pé, o que puder tirar, você doe tudo e o resto você creme. Mas eu concordo com ele, eu também tive esse receio, eu nunca tinha me atentado para isso. Às vezes... Pode ser o receio das pessoas, entendeu? Nós que estamos envolvidos com doação, que a gente fala, faz campanha, que nós estamos dentro, né, do processo de doação. Sim. Eu queria ressaltar para você assim, não existe mais só para te informar, assim, eu não sei se tu... Não existe mais a doação presumida. A carteirinha, aquela coisa. A carteira de identidade não existe mais. Certo. Nós acompanhamos associações brasileiras de transplantados e a fila é uma coisa muito séria, sabe? A morte encefálica é um protocolo rigorosíssimo. Sim. Eles seguem... E assim, e é o SUS. E não adianta... se isso existe em outro país, porque não tem registro, né? Aqui não, mas eu tô te falando, Brasil. mas essa história do meu pai não foi agora, não. Foi numa época, não sei, já faz uns 10, sei lá quanto tempo que lá atrás, na carteirinha. Lembra que ele tinha porque não existe essa questão do
do tráfico não existe, Não, Elaine, pois aqui é, no eu vou dizer assim, mas Brasil. na época meu pai falou isso, eu acredito que ainda hoje pessoas podem estar pensando como meu pai pensou na época. Ele não pensa mais assim hoje em dia, Sim, entendeu? Tanto é que eu já sim, falei sim. para ele, já falei para Uhum, meu marido, meus irmãos, todo mundo sabe que eu já autorizei a doar tudo do meu cabelo, tudo que puder aproveitar pode tirar tudo. Mas ele falou, você diga e se uhum. acontecer alguma coisa, alguém vai chegar no hospital e vai fazer cumprir a sua vontade. Pronto. Mas o que eu estou te É, falando é que talvez tenha ficado isso no imaginário das pessoas, entendeu? Na época da uhum. É, carteirinha, meu pai alertou para isso, né? E pode ser que tenha ficado isso no imaginário das pessoas. Eu acredito que seja isso, porque não faz sentido, Jeff. Isso é uma coisa que a gente. Isso aqui é uma roupa que a gente tem que usar enquanto a gente está aqui. Depois que você morrer, não serve mais para nada. Eu não vejo sentido eu ficar com o olho. Eu disse, olha, doe tudo o que puder, doe tudo. E eu vivo dizendo para as pessoas, a vida é um sopro. Eu estou aqui agora com você, posso vir aqui no banheiro, levar uma queda, bater a cabeça e morrer. Ninguém sabe. Então aproveite todos os dias como se fosse o último. E venha para cá, para a uhum. Terra, para melhorar a vida dos outros. Se meu corpo puder melhorar a vida de alguém, eu vou doar. Como eu te falei, eu já fui escolhida para ser doadora de medula. Eu não fui porque eu acho que a pessoa morreu. O pessoal do Redomo não me ligou mais, né? Já estavam perguntando se eu podia fazer, É, mas na às hora que vezes vocês aparece, mandaram, às né? vezes, Elaine, às vezes aparece um outro mais compatível, sabe? Pode ser que Aham. tenha Eu não acontecido sei o que isso. foi que houve, mas assim, eles me deixaram no vácuo. Eu perguntei, ninguém me respondeu depois. Eu tenho um sonho de doar órgão, veja louca, né? É meu sonho doar medula para alguém, porque, gente, eu não consigo ver ninguém sofrendo na minha frente. Eu tanto com uma coisa fácil para eu entregar, que meu sangue é bom, meu, né, não tenho AIDS, não tenho nada disso. E por que que eu não vou fazer, Jefferson? Eu não entendo isso das pessoas, entendeu? A medula, que é uma coisa que ela se Uhum. renova sempre, doe. Se eu puder doar 5 vezes minha medula, eu vou doar. Eu fiquei tão feliz E, esse dia que o Redondo me ligou, você não tem noção, mas eu não foi adiante a minha doação. Não sei o que foi que houve. Eu fiquei chateada. é, Elaine, então, assim, tem muitas pessoas, é até bom nessa live a gente falar isso, né? Porque, assim, às vezes acontece de pessoas terem esse pensamento e, vez por outra, falar, Eu né? te Então, alerto para isso, porque vocês estão nessa jornada, deixe isso bem claro para as pessoas, como é que está hoje em dia, porque esse imaginário ficou. Isso ficou na. Eu vejo sempre, eu converso com as pessoas, essa coisa está no imaginário das pessoas, que tem transplante, que tem tráfico, isso está no imaginário, sim, sim, tá? Isso é, ficou. Aí teve aquelas matérias do Fantástico, negócio de enfermeiro da morte, não sei o que, umas besteiras aí, que vai ficando no imaginário. Então, vocês que estão nessa questão aí, vocês têm que deixar claro, esclarecer essas questões, porque é o que eu vivo dizendo para as é, pessoas. Eu, como você, como advogado, eu também sou, quando eu vou fazer uma coisa, eu já vejo o que é que vão me atacar. Aí por isso que eu estou te falando isso. Já sinta isso, que as pessoas têm esse medo. Vão te atacar nisso. Ah, não vou doar, porque no hospital vão me matar, vão tirar, entendeu? Ficou no não imaginário das existe. pessoas isso, né? Nós que somos transplantados, nós somos como diz A a minha prova amiga viva, Patrícia aí, nós somos a melhor propaganda, né? Porque independente exatamente. de condição socioeconômica, por exemplo, quem fez transplante um dia desse de fígado foi o dono da Globo, o Irineu Marinho, parece. Ele E transplantou, né? não saiu De da fila, fígado. né? Teve que ficar direitinho na fila, né? Ficou direitinho, todos nós ficamos. O SUS ele É é porque a fila regulamentado, também, leis é uma muito coisa que tem que ser sérias. explicada, como você falou. Às vezes você está no número 1 da fila, apareceu um fígado, mas infelizmente aquele fígado só serve para o número 10. Estou falando alguma besteira? Não é assim? Não acontece. Aí às vezes o décimo da Às fila vezes está no isso, primeiro isso é lugar. muito dinâmico. No Pois é. transplante de rim, isso acontece muito, viu, Elane? Isso. Às vezes a pessoa, eles ligam para várias pessoas e tem a história da compatibilidade e tudo. Exatamente. Às Então vezes tem que acontece ser isso. explicado, porque as No pessoas rim. pensam que a pessoa saiu lá do décimo e foi para o primeiro porque pagou, porque é irmã do médico, porque conhece não sei quem, não vão se informar dos assuntos como eu procuro me informar, entendeu? Então eu estou falando Uhum. para vocês têm que esclarecer isso para as pessoas. Como você falou, eu nem tinha me atentado para isso, não, Elânia, porque apareceu 5 medulas compatíveis, você foi uma delas. O outro, alguém já estava mais perto, foi mais rápido, Pode, e você foi descartada. pode, Agora eu entendi que pode. realmente eu já fui para o lado que eu Eu pensei estou quando dizendo apareceu. assim, pode ter sido isso, né? Pois é. Pode ter sido Pois é, isso. mas eu É nem uma das tinha me possibilidades. atentado para essa possibilidade, porque eu estou por fora, como vocês estão mais entranhados, eu não tinha me atentado para isso. Eu já tinha imaginado que a pessoa tinha morrido, mas agora me lembrei dessa É, história. De vez em quando aparece reportagem que tem essa história que eu estou te falando, que sai do 10 para o primeiro, porque às vezes aquele órgão é mais compatível para o décimo e não para o primeiro, né?
Tá vendo aqui? A Adriana tá falando. A, E pulou para a primeira. Exatamente, né? O cunhado da minha irmã também, ele veio às pressas, que aqui o Ceará, assim, ele tem essa história de que ele é referência nacional em transplante de fígado, né? O cunhado da minha irmã estava em Teresina, ele teve que alugar um jato para vir para cá com urgência. Ligaram para ele, tem que vir com urgência, tem que ser agora. Aí meu sobrinho veio com ele, trouxe ele no colo, ele estava bem debilitado. Se tu, até tu conhece ele, depois eu te falo quem é. Ele teve que alugar um avião. Agora, é isso que eu estou te falando, mais um problema. Se ele fosse uma pessoa sem recursos, ele tinha perdido esse órgão. Porque ele tinha dinheiro, né? Porque uma viagem de ônibus, daria tempo, daria. Mas de Teresina para cá, de ônibus, aquela pessoa já está debilitada. Ele estava muito debilitado. Ele veio, a mãe dele alugou um avião e ele veio rapidamente com o meu sobrinho. Foi assim o transplante dele. E como ela está falando aqui, ele estava bem atrás na fila e foi chamado para frente. Ninguém pagou, ninguém fez nada. Foi porque o órgão era melhor para ele naquele momento, né? Exatamente. Jefferson, deixa eu só te falar aqui um detalhe técnico. Assim, eu acho... só um minutinho. A live do Instagram, ela só dura 1 hora. Ela vai já cair, tá? Isso que eu ia te dizer. Está faltando 5 minutos, né? Aí eu queria que tu gravasse Elaine, para a gente falasse as nossas considerações finais. Eu queria agradecer profundamente por você ter topado, que fui eu que te provoquei para fazer isso, porque é uma coisa que eu gostaria muito de falar também. Eu estou querendo expandir muito essa consciência sistêmica, né? Que é uma coisa espetacular. Depois que você fizer a sua constelação, a gente pode fazer outra live para você comentar com o pessoal. Puta merda, que negócio massa, né? E assim, quem quiser me procurar para tirar alguma dúvida, né? Meu Instagram tá aí no Visibilidade. Procura o Jefferson, que ele tem meus contatos, tem meu WhatsApp, tem tudo, tá, gente? Eu queria agradecer profundamente, tá? Desejar toda a saúde do mundo para vocês, que o transplante de vocês dê certo, que o órgão certo apareça, que as pessoas parem com essa bobagem de não querer dar os órgãos dos seus familiares, né? Lembrando, mais uma vez, deixando registrado aqui, que o meu, do pé do cabelo ao pé, tá tudo doado já, viu? Aí, meu querido, eu queria que você gravasse a live pra gente propagar isso depois. E eu tô à disposição. Se precisar de mim para outras lives e outras coisas, pode me chamar que eu falo desse assunto. Eu sou apaixonada por direito sistêmico, constelação familiar, por tudo isso, tá? Tá. Então, assim, gente, Elaine, muito obrigado, tá? Bom te rever. Bom a gente informar as pessoas sobre algumas coisas que ficam ainda em dúvidas. Dizer que nós defendemos o SUS, que nós transplantados somos aqui a prova, não sei se de um milagre, mas da existência de Deus, né? Da misericórdia, do amor, do afeto, do carinho de pessoas que fazem, que doam seus órgãos, que doa vida, né? Uma pessoa que doa órgão, ela salva até 9, 8 o Liberato pessoas, mesmo, parece que foi 60 pessoas que ele ajudou, né? O apresentador. Pena que foi nos Estados Unidos, não foi aqui, né? Mas... mas assim, nessa perspectiva, assim, nossas lives para isso mesmo, para informar, que as pessoas fiquem esclarecidas e que mais pessoas doem órgãos, porque a fila de espera é grande e a vida precisa continuar. Com certeza. Queria agradecer a todos e desejar uma boa noite. Obrigado, gente, pela participação. Deixo um coraçãozinho aqui para vocês, viu? Beijinho no coração. Beijão, tchau. Lembra de gravar a live, hein, quando sair. Tá bom. Tá, Alan, tchau.